Deus, libertou os filhos seus, demonstrou-nos afeição e graciosa compaixão. Nossa cordial boa tarde a todos vocês que se encontram aqui neste local sagrado. Mais uma vez nos conectarmos com o nosso Deus. Jesus Cristo deixou muito claro na Escritura, quando escreveu lá em São João, dizendo assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evidentemente, o que Cristo quer referir neste contexto é 100% a situação espiritual do ser humano, dos seguidores de Cristo. E como seguidores de Cristo, nós estamos aqui hoje para conhecer esta verdade, para viver esta verdade, para testemunhar esta verdade, para dar razão à nossa fé e à nossa luta espiritual. Num mundo muitas vezes tão conturbado, onde Deus já não tem mais lugar na mente, no coração, na alma e na vida de mais ninguém. Então, consideremos-nos iluminados por podermos agora estarmos na casa do Senhor nosso Deus, diante de sua palavra, para em sua honra e glória rendermos culto ao Senhor Jesus, o Redentor da nossa alma. Que todos sejam bem-vindos, sintam-se bem entre nós, que a bênção e o poder do Espírito Santo possa permear nossa mente, nosso coração e nossa alma neste instante de culto. Coloquemo-nos de pé para a saudação e invocação. Com satisfação, saudamos a todos que vêm hoje à casa do Senhor. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o tema do nosso culto. E nele queremos nos firmar ainda mais. Este momento de adoração, comunhão, ensino, testemunho e serviço, queremos iniciar em nome do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Sempre cantaremos o primeiro hino. Vem, Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino, nosso Redentor, grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reverte os teus amados de justiça e luz, reconduz os transviados
ao pastor Jesus, grande mestre, consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande mestre, consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Coloquemo-nos em pé para o momento seguinte do nosso culto, que é a confissão e absolvição dos nossos pecados. Mais uma vez, estamos diante do santo e justo Deus. Apesar de todos os nossos esforços, falhamos muito diante de Deus e contra o nosso próximo. Isso nos envergonha e entristece. Queremos agora, arrependidos, confessar nossos pecados e, humildemente, rogar que Deus nos perdoe por amor do seu Filho Jesus Cristo. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e, por amor dele, nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos perdoados e herdeiros do seu reino, e lhes concede o Espírito Santo. Diz, pois, Jesus aos verdadeiramente arrependidos: perdoados te são os teus pecados, vai em paz, vai e não peques mais. Queremos esse perdão que Deus nos dá, e desse perdão não nos esqueceremos. Que Deus nos ajude a não pecarmos mais. Amém. Podem assentarem-se neste instante, e nós queremos recorrer à Escritura Sagrada para efetuarmos a leitura bíblica do Salmo, do introito. São as palavras bíblicas que nós encontramos no Salmo 119. Salmo 119, do versículo 41 até o versículo número 48. Nós vamos ler este Salmo sentados mesmos. Lembrando que após a leitura do Salmo, nós entoaremos em conjunto o Glória Patri e o Kyrie. Glória ao Pai e Senhor, tem piedade de nós. Vamos ler esse texto junto, aliás, em conjunto, do versículo 41 até o versículo número 48 do Salmo 119. Ó Senhor Deus, mostra-me o quanto me amas e livra-me dos meus inimigos, de acordo com a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam,
pois eu confio na tua palavra. Ajuda-me a falar sempre a verdade, pois a minha esperança está nos teus julgamentos. Todos os dias obedecerei à tua lei, eu sempre a cumprirei. Viverei à vontade, livre de perigos, porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos. Anunciarei aos reis as tuas ordens, e não ficarei envergonhado. Os teus mandamentos me trazem alegria, pois eu os amo. Respeito e amo os teus mandamentos e medito nas tuas leis. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Em uma rápida observação sobre o texto bíblico do Salmo que nós acabamos de ler, nós vemos que o salmista está firme na promessa, na palavra, nos julgamentos, na lei, nos ensinamentos, nas ordens deixadas por Deus. Mas ele, acima de tudo, tem um profundo desejo, que está revelado lá no versículo número 43. Ele diz assim: ajuda-me a falar sempre a verdade. A verdade. Que mistério glorioso é este? A verdade. A verdade de Deus. A verdade de Cristo. A verdade da salvação eterna de nossas almas. Esta verdade precisa viver nossa mente, nosso coração, nossa alma, nossa vida inteira. Para esta verdade, na palavra de Deus, nós somos orientados, somos vivificados, somos transformados. Portanto, esse é o povo de Deus, o povo da verdade. E tão somente esta verdade nos interessa. Além da verdade, nada mais que a verdade. A mentira, o erro, o engano, esses não nos interessam. Como filhos de Deus, seguidores de Cristo, como cristãos dos dias atuais, apenas queremos saber e viver a verdade. Que Deus nos guie a toda a verdade. Amém. Próximo hino, refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Socorro bem presente nas tribulações. E mesmo que os montes vierem a estremecer, em Jesus eu quero ser. Sempre Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso
todos está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso Deus é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade, o Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá, e de eterna salvação. Deus conosco está, se está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso Deus é. Deus conosco está, se está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso Deus é. As demais leituras bíblicas para este culto, leitura bíblica da Epístola, a qual nós encontramos em Gálatas, capítulo 3, do versículo 23 até o versículo número 29. Ouçamos com fé e atenção esta leitura bíblica da Epístola. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus, por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestirem contra as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão, e receberão aquilo que Deus prometeu. Até aqui a leitura bíblica da Epístola. Obrigado. Da mesma forma também a leitura bíblica do Santo Evangelho. Leitura esta do Evangelho. Nós encontramos em registro na Escritura Sagrada, segundo o evangelista São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo número 26. Mateus 16, 13 a 26, esta leitura do Evangelho. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu.
Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com você. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta. Até aqui a leitura bíblica do Santo Evangelho. Vamos nos colocar em pé e em conjunto confessar o credo. Usaremos para isso as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantaremos próximo hino, 4 estrofes, ao mundo Deus assim amou. Assenta-se. Desculpem, nós estávamos enganados. Não é? Sentiu muito.
Prezado povo de Deus, nós temos diante de nós a Escritura Sagrada. O Senhor Jesus, falando sobre ela, ele disse ao Pai: a tua palavra é a verdade. Portanto, é na Escritura Sagrada que nós vamos discorrer sobre a verdade no sentido espiritual mais profundo que possamos imaginar. O texto bíblico de hoje, da leitura do Evangelho, dá uma clicada, ele nos traz uma grande revelação. E nós precisamos chegar ao conhecimento da plena verdade em relação à pergunta feita por Jesus aos seus discípulos. Em primeiro lugar, vamos imaginar onde Jesus estava quando fez esta pergunta. E o texto nos esclarece que Jesus estava perto da cidade de Cesareia de Filipe. Isso quer dizer, Jesus estava não estava num contexto próprio da sua vivência, não estava na sua casa, não estava na sua igreja, não estava no seu círculo mais pessoal, mas estava na sua casa. E a pergunta que Jesus faz aos discípulos, ela carece da verdade absoluta, profunda e única. Porque Jesus perguntou assim: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Filho do Homem? O próprio Cristo, Jesus. Se fosse feita essa pergunta para nós hoje, talvez teríamos que perguntar: em que Jesus nós cremos? Jesus pergunta primeiro a respeito do que o povo, qual a verdade que o povo defende a respeito do Cristo. E toda pergunta necessita uma resposta. E uma resposta verdadeira. Caso contrário, não satisfaz a mente, o coração, a alma de quem pergunta. Por isso, o povo acha que Jesus é João Batista. Outros acham que Jesus é Elias. Outros ainda poderão dizer por verdade que Jesus é Jeremias, ou sabe lá, algum profeta. Não. Essas respostas não agradaram em nada o coração do próprio Cristo. Em que Jesus você crê? O que você diz sobre Jesus? Que significado Jesus tem para ti, para a tua vida de fé? Para a tua vida espiritual, para a tua vida eterna? Não podemos aceitar um Jesus João Batista. Nem um Jesus Jeremias, Elias, outro profeta. Não, essa não é a verdade. Precisamos ser levados à plena verdade. Jesus, não satisfeito com as respostas do povo, agora ele pergunta particularmente para cada um dos seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Opa, agora mexe comigo, agora mexe contigo, agora mexe com cada um de nós, porque nós somos desafiados a dar uma resposta verdadeira à pergunta que o Senhor nos faz. Quem vocês dizem que eu sou? Em que Jesus mesmo nós cremos? Que significado ele adquire para a nossa vida de fé? E as respostas são dadas. Aqui, porém, revelado no texto bíblico, dentre os 12, usou a palavra para dar a resposta. Pedro, Simão Pedro, o discípulo chamado Pedro,
Outros lugares também aparece o nome de Cefas. Mas Pedro é que representa neste instante aqui sim, a totalidade da resposta dada pelos 12. Consequentemente também a resposta de toda a igreja cristã de todos os tempos. Eis que Pedro oficialmente traz por resposta a seguinte verdade: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo. É outra resposta. Nada a ver com um profeta qualquer. Nada a ver com os nomes sugeridos. Mas Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele prometido nas Escrituras Sagradas, aquele que veio ao mundo para ser Salvador, Filho de Deus, que realizou a obra de redenção na cruz do Calvário a favor de toda a humanidade. Sim, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Esta é a primeira verdade que nós aprendemos neste texto bíblico. E esta verdade, ela precisa ser tão prudente, tão profunda, tão verdadeira, ao invadir o nosso ser, nosso interior, nossa alma, nossa mente e nossa vida, que devemos viver eternamente. Então, primeira verdade, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E todo aquele que chega a esta verdade encontrará sérias consequências futuras em relação a essa descoberta. É o que segue adiante. Por isso Jesus, olhando para Pedro, ele diz: você é feliz. Você é feliz, Pedro. Você é feliz, cristão. E não existe cristão infeliz. Todo cristão é profundamente feliz. Quando a verdade invade o seu ser, o cristão se torna um ser feliz. E feliz principalmente porque, conforme diz Jesus aqui, essa verdade, a verdade de que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, não foi revelada por nenhum ser humano. A revelação verdadeira da verdade não vem de seres humanos. É uma ilusão achar que um ser humano poderá trazer para nós a revelação da verdade. Mas o que eu digo não é a verdade? Em 100%. Mas eu não sou um ser humano? Obviamente. Sou apenas testemunha desta verdade. Porque a verdade que eu me refiro vem da Escritura Sagrada, vem da Palavra de Deus. É Deus que nos fala, é Deus que nos diz, é Deus que nos revela esta verdade. Por isso, veio diretamente do meu Pai que está no céu. E quando Deus traz em inspiração a sua verdade para o nosso espírito, então podemos viver na certeza de que estamos no caminho certo e de que ninguém vai arrebatar do nosso coração esta verdade. Mas precisamos fazer jus a ela. Os cristãos atualmente estão muito apagados. Os cristãos estão muito aquém da força que eles podem revelar a este mundo envolto na escuridão, nas trevas e no pecado. A luz dos cristãos está brilhando muito pouca. Por isso, temos uma sociedade completamente comprometida apenas com as obras das trevas e pouco ou quase nada com as forças da luz. Assim como Deus revelou diretamente ao coração dos escritores da Escritura Sagrada
Assim também Deus revela a sua verdade ao nosso coração. E isso traz para nós uma grande alegria e imensa felicidade. Ao ponto de poder dizer a Pedro, você é feliz, como feliz também é todo cristão que é iluminado por esta palavra e por esta verdade. E depois de sabermos isto ainda, vem sérias consequências na nossa vida espiritual. E o texto segue dizendo ali um portanto. Observem lá no 18, ó, portanto. Este, portanto, está ligando o antes ao que vem depois. Portanto, diz Jesus, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. E aqui abrem os olhos, porque nós estamos diante da segunda grande verdade, que nós precisamos aprender, testificar e ver. Nós estamos diante de uma grande verdade, onde Jesus diz assim, construirei a minha igreja. Cristo está edificando, Cristo está construindo, Cristo está firmando a sua igreja. É a igreja que existe na face da terra, a igreja cristã. E esta igreja, portanto, ela é edificada sobre uma pedra. Sobre uma pedra. E aqui nós precisamos chegar ao cume da verdade, para identificarmos, com razão e com certeza, qual é a pedra sobre a qual Cristo edifica a sua igreja. Para não acontecer o que já houve no passado, que a igreja como um todo, interpretando muito erroneamente este texto bíblico, identificou também a pedra sobre a qual Cristo edifica a igreja como algo errado. Então vejam bem, qual é a pedra sobre a qual a igreja é edificada? Isso é um grande mistério. Precisamos ser levados à verdade. Porque Jesus estava olhando para Pedro. Ele estava falando para Pedro. Ele estava dizendo para Pedro, assim, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Será, meus amados, que a pedra sobre a qual Cristo edifica a igreja é Pedro? É a pessoa de Pedro? É o ministério de Pedro? E eu vos digo que se nós interpretarmos assim esse texto bíblico, não chegamos à plena verdade. E assim no passado, a igreja interpretou essa passagem. É por isso que existe dentro do Estado romano um pedacinho de chão com poderes e direitos de Estado, chamado Vaticano, onde está instalada a pomposa habitação do Papa de Roma, como sendo Pedro o primeiro Papa escolhido por Jesus, e depois de Pedro todos os outros que o sucederam, chegando ao atual nosso colega, nosso vizinho argentino. Vejam bem as consequências de um erro do passado. Que essa mentira continua rolando o mundo, levando pessoas à desgraça espiritual. Mas então, se não é Pedro, a pedra sobre a qual a igreja é edificada, em conclusão verdadeira, em interpretação justa deste texto bíblico, vos pergunto mais uma vez, qual é a pedra sobre a qual a igreja cristã é edificada?
E mais uma vez precisamos olhar para Pedro. Precisamos olhar um pouquinho para trás. E vamos verificar que diante da pergunta, que exige uma verdadeira resposta, quem vocês dizem que eu sou? Quem falou foi Pedro. E aqui está dito por Jesus, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano. A verdade a qual Pedro chegou e confessou, e professou, e disse, e falou, e testemunhou, e escreveu. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então não é Pedro, mas é aquilo que Pedro disse. Esta é a pedra, e esta é a verdade. A igreja cristã é edificada sob a verdade de que Jesus é o Messias, é o Salvador, o Filho de Deus, Redentor da humanidade. E agora, tentamos tirar Jesus da igreja, sobra o quê? Um grande vazio, um eterno oco, fumaça e seração. Onde Jesus não é o mais importante na igreja, significa dizer que essa igreja corre riscos de não ser cristã. Jesus não pode assumir o segundo, o terceiro ou quarto lugar. Ele é único e exclusivo. Jamais a igreja pode valorizar mais outras coisas, outros nomes, do que essa verdade, do que esta pedra preciosa revelada por Pedro aqui. E é sobre ela que a igreja cristã é edificada neste mundo. Em consequência disso, a igreja cristã, existindo aqui e atuando verdadeiramente, prossegue o que Cristo diz adiante. Ele diz no 19, eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Esse é o ofício das chaves que nós aprendemos no catecismo. E quem ainda lembra, há de responder, que é o ofício das chaves? Vamos tentar em conjunto. É o poder especial que Cristo deu à sua igreja na terra para perdoar os pecados aos pecadores penitentes e retê-los aos impenitentes enquanto não se arrependerem. Então, em primeiro lugar, para que serve uma chave? Então, somente para abrir e fechar. A chave tem uma utilidade que é girar. Dependendo por lá que ela gira, ela abre ou ela fecha. Esta é a chave do reino do céu. Mas em relação a nós, o que esta chave tem a ver? Tem a ver exclusivamente com a questão do pecado. Sim, com o nosso pecado. Porque toda vez que a porta do céu, a chave gira e abre a porta, significa dizer que nós fomos perdoados. Que o nosso pedido de perdão entrou no céu e nós recebemos de Deus o perdão. Mas quando a chave não gira para abrir, permanecendo fechada, o que acontece? O nosso pecado bate na porta e volta para o pecador. Mas para quem foi que Cristo deu as chaves? E lá está o São Pedro pendurado num quadro da parede, com um molho deixado no passador da cinta, né? Coisa bonita, magnífica, não é? Mas plena de mentira, de engano e de erro. As chaves do reino do céu foram dadas para quem? Olhemos para o texto. Cristo diz, sobre esta porta edificarei a minha igreja. Portanto, a igreja que recebe das mãos de Deus o desígnio de lidar com a chave do reino dos céus, para perdão de pecados tão somente. E a igreja cristã precisa se organizar
para que esse ofício das chaves aconteça em seu interior, em sua vida diária. Você, como cristão, como cristã, como luterano, como pode haver alguém que não o seja, talvez de outra denominação, mas você sente que a igreja está exercendo este poder a teu favor? Então, como e quando isso acontece na prática? Quando? Tão somente no culto. Em que ocasião? No momento em que nós dizemos a Deus que nós somos pecadores e queremos o perdão, e o ministro de Cristo estende este perdão à nossa súplica. Estão percebendo que isso aqui é de um compromisso profundo de Deus para com os seus, de Deus para com a sua igreja, de Deus para com os seguidores de Cristo, com os discípulos seus, de ontem, de hoje e de amanhã? Essa é a consequência da verdade. Se formos levados a esta verdade, revelada diretamente de Deus ao nosso coração, então nós não precisamos ter medo. Não precisamos temer a mentira, por exemplo. Nós precisamos viver de cabeça erguida esta verdade. E aí, concluindo esse primeiro bloco, Jesus pediu um segredo. Diz ali no texto que Jesus pediu aos discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Messias. Não parece isso um contrassenso? Não parece isso é o contrário do que deve ser? Mas isso se deve tão somente àquele contexto. Mas tentam vocês imaginar, por que Jesus pediu para os discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Messias? Diante de tanta verdade já pronunciada aqui, eu acho que é porque Jesus quer que cada um chegue ao conhecimento dessa verdade. Jesus disse lá em João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai nos libertar do erro, do engano, vai nos libertar da falsa e má compreensão, vai nos levar diretamente para dentro da verdade, né? E agora, adiante, vamos ver o que se diz ali, ó. Aí Jesus estava dizendo aos discípulos que ele precisava sofrer e morrer. E olhem bem, foi que o chamou à parte e disse que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. E aí Jesus virou para este cidadão e disse: sai da minha frente, Satanás. Quem era ele? Quem? Pedro. O mesmo Pedro que testificou com tanta profundidade aquela verdade, agora está reprovando, está afastando Jesus da cruz, está sendo uma pedra de tropeço para fazer as pessoas cair. Então, sobre qual Pedro a igreja é edificada? Jamais a igreja é edificada sobre um ser humano. O ser humano é falho, imperfeito e pecador. A igreja cristã é edificada sobre a verdade expressa e revelada por Pedro, de que Jesus é mesmo o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Pedro, diz Jesus, não estava pensando como Deus pensa. Ele estava pensando tão somente como um ser humano pensa. E muitas vezes sobre Deus o nosso pensamento quer ser absoluto. Nós achamos que podemos mandar em Deus. Para muitos, Deus é feito um palhaço, um capacho, que precisa ficar ajoelhados diante desse tipo de argumentação.
E aí Jesus claramente termina o assunto dizendo: se alguém quer ser meu seguidor, você está aqui porque você é um seguidor de Jesus, não é? Tem tantos que gostariam de ser, mas talvez a verdade que ainda não foi revelada ao coração ainda não permite. Então Jesus diz: esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Para nós interessa a semana de 7 dias, um mês de 30 dias, um dia de 24 horas. Para nós interessa trabalhar, dormir, comer. E se nós não tiver isso, damos o nosso jeito, não é verdade? Esses são os nossos interesses. E Jesus diz: esqueça os seus próprios interesses. É necessário sermos levados para dentro de uma luz verdadeira maior. E esta luz é a revelação da verdade que nós temos nesse texto bíblico. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer. Ai, ai. Se viesse sobre nós uma maligna tentação, onde tivéssemos que escolher defender o cristianismo ou dar a vida, qual seria a nossa escolha? Quantos de nós permaneceríamos fiéis? Quantos de nós comprometeríamos a nossa própria existência terrena por causa dessa fé? Cristo não hesitou em levar sobre a cruz do Calvário sobre si os nossos pecados, dando a sua vida em resgate pela nossa. E nós, muitas vezes, quando um pequeno aperto aparecer, nós já fugimos. Abandonamos o barco. Pulamos no mar. Não defendemos mais a causa da verdade. É mais cômodo viver o engano e a mentira do que testificar a verdade até o fim. E me acompanhe, diz Jesus aí. Não adianta a nossa espiritualidade se ela não vem acompanhada deste detalhe: seguir a Cristo. Seguir a Cristo ontem, hoje e sempre. Como é bonito o tempo do ensino confirmatório, né? Piazada menor aí. Aprendemos que é um luxo. Depois da confirmação, aí abandona-se o caminho da igreja. Né? Barbaridade. Não seguimos a Cristo, faltando algo a nós. Quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Mas qual é a vida verdadeira? Aqui é a terceira grande verdade incluída nesta senha bíblica. Qual é a vida verdadeira? Outros textos bíblicos traduzem aqui que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A vida verdadeira é a vida espiritual. É a continuidade da nossa semelhança à imagem de Deus na qual fomos formados. E que mesmo que se passarmos pela morte terrena, a vida continua. E ela continua no lar eterno. Esta é a vida verdadeira. É a certeza e a garantia de que a nossa alma não resvala para o inferno, mas que pela obra de Cristo como Messias, o Filho de Deus, é resgatada das garras do inferno e de Satanás e é conduzida para a salvação. Esta é a vida verdadeira. É a vida que nós precisamos perseguir. E ela já começa aqui.
Vocês acham que alguém que viveu 50, 60, 70 ou 100 anos aqui sem nunca ter ido na igreja, e quando chegar lá em cima depois vai ser recebido com hinos de glórias e aleluia por Deus no céu? Nossa mente não pode conceber isso. E muitos tendem a dizer, Deus é um pai amoroso. Se Ele ama os seus filhos, então Ele vai dar um jeito de me incluir na lista do céu. Deus é amoroso, mas Deus também é justo. E na sua justiça, jamais Ele permitiria que esse tipo de atitude tivesse algum regalo na eternidade. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Não existe condição para resgatar uma alma do inferno, a não ser professar e viver a verdade da fé. E isso acontece em vida. E aí, quando muitos morrem, vêm os outros lá e enchem de ladainha, ofuscando os ouvidos de Deus, com o intuito de resgatar aquela alma do purgatório. Outra mentira inventada na igreja no passado. Então tenhamos consciência dessas três verdades. Primeiro, confessar altivamente Jesus Cristo como o Messias, Filho de Deus, Redentor da humanidade. Em segundo lugar, Cristo edificou a verdade dita por Pedro, que Ele é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ali está fixada a igreja cristã. E, em terceiro lugar, vamos valorizar a questão espiritual que nos envolve. Muito mais do que nós estamos fazendo para não perder de vista a vida verdadeira, a vida eterna. Que Deus nos contemple com a sua misericórdia, com o seu perdão e especialmente com o poder do Espírito Santo para trilharmos no caminho da luz e da verdade. Amém. E a paz de Deus, que vai muito além do nosso compreender humano, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Poderão assentarem-se. Vamos cantar este hino que revela a grande verdade. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Deste hino, também faremos o grande desafio, que é poder levar a Deus o resultado das ofertas que vamos oferecer a Ele. As ofertas são né? Então cada qual permaneça. Cantemos o hino. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, cristãos de lar. A nossa morada de paz se reveste na pátria celeste. É o nosso lugar. Graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênção do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo de canto, a vida transforma, e os dias tão breves se vão qual vapor. Ele
passamos. Por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. O momento seguinte existe no culto para nós voltarmos a nossa atenção para o particular que nos preocupa. Nos preocupa no bom sentido e no mau sentido. No bom sentido, quando nós temos algo a levar a Deus como sinal de agradecimento. Talvez no mau sentido, quando nós necessitamos de algumas coisas e queremos que Deus nos conceda e que nós podemos pedir em oração. Como, por exemplo, a favor de um doente ou algo mais. De vossa parte, há algo a ser incluído na oração, faço saber que estaremos incluindo. Então, coloquemos-nos em pé, entremos em concentração e falemos com Deus em oração. Ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, sabemos que não somos dignos de estar diante de Ti, por causa da nossa imperfeição, dos nossos erros e dos nossos pecados, mas nós sabemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, que realizou a obra de redenção por nós em nosso lugar. E agora, mediante a nossa fé neste Cristo, viemos à Tua santa presença. Te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos as bênçãos materiais e espirituais derramadas sobre nós. Te agradecemos pela Tua palavra e pela Tua verdade. Viemos, Senhor, também diante de Ti, pedir que Tu abençoes e ilumines a igreja cristã, ao ponto de todos os Teus seguidores e seguidoras poderem de fato proclamar esta fé neste mundo que jaz no maligno, deste mundo que está em trevas, para que através do exemplo e do testemunho de cada cristão e através da Tua palavra, o Espírito Santo possa agir e atuar com força e verdade no coração, na mente, na vida e no ser de cada um, fazendo com que, evidentemente, aconteça a conversão. Nós Te damos graças pela Tua palavra. Te agradecemos pela igreja cristã que Tu estabeleceste aqui na terra. Mas permita, Senhor, que possamos sempre professar a verdade. A mentira não nos interessa. Queremos ser Teus, ouvir a Tua voz, encontrar revelação à nossa mente em Tua palavra, porque é assim que Tu nos trazes a verdade. Guarda a igreja cristã do erro, da apostasia, e permita que, acima de tudo, todos os cristãos confessem a fé verdadeira com coragem, com força, com ímpeto. Te agradecemos de uma forma especial, porque Tu vives conosco, não permitindo que o mal nos atinja. Obrigado por nos livrares de males e doenças que afetam o nosso corpo. Mas nós queremos também deixar em Tuas mãos aquelas pessoas que estão doentes, enfermas, acamadas e hospitalizadas, para que Tu, como médico dos médicos, possa agir em suas vidas, realizando a cura dos seus males. Em Tuas mãos nos colocamos de corpo e alma, juntamente com todos os nossos familiares e com tudo que somos e temos, porque sabemos que Tu, ó Deus e Pai, haverás de cuidar verdadeiramente de nós. E quando chegar a nossa hora, permita que possamos adentrar o reino celestial. Concede-nos isso, ó Pai, por amor e em nome do Cristo Salvador, o Messias enviado para ser o nosso Redentor. Amém. Também teremos a celebração da ceia do Senhor e vamos nos preparar para este momento, então, ao cantar do hino Tal Como Estou Tão Pecador. Podem assentarem-se.
A ceia do Senhor também está amparada sob uma mais profunda e verdadeira verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Nós entendemos a Santa Ceia como o verdadeiro corpo e verdadeiro sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado e oferecido em com e sob o pão e o vinho, para ser comido e bebido pelos cristãos como Cristo mesmo o instituiu. De modo que nós não estamos aqui comendo uma hóstia e tomando um gole de vinho pensando em Jesus que está lá no céu, não. Nós estamos aqui comendo uma hóstia que é o corpo de Cristo. Estamos bebendo um golezinho de vinho que é o sangue de Cristo. Mas qual é o pão que é corpo e qual é o vinho que é sangue? É aquele conforme Jesus diz: tomai e comei, tomai e bebei. Portanto, aquele que passa pela nossa goela, este é o pão que é o corpo, este é o vinho que é o sangue. Antes ou depois, volta ao seu estado natural. Mas aquele que nós comemos e bebemos, este verdadeiramente é o verdadeiro sacramento, corpo e sangue de Cristo, dados para perdão de pecados mais uma vez. Vejam como Deus é gracioso para conosco. Ele nos perdoa em sua palavra, Ele nos perdoa em oração, Ele nos perdoa em confissão, Ele nos perdoa no batismo, nos perdoa na Santa Ceia. Deus está sempre nos perdoando quando nos colocamos debaixo da sua graça e misericórdia. Fortalecimento da nossa fé. Precisamos muito. A nossa fé às vezes é uma velhinha que mal apenas se observa a sua luz, mas ela pode ser maior e melhor. Por isso ela precisa ser aperfeiçoada, fortalecida. A nossa fé pode ser grande, forte e ativa. E Jesus nos assegura que Ele nos dá a vida e salvação. Isso através da ceia que vamos receber. Por isso, vamos agora nos colocar em pé, quem pode, nos unir a todos os cristãos para orar em conjunto ao Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice, e tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Todos os que receberão a Santa Ceia permaneçam, portanto, em pé. Se eventualmente alguém não vai participar da ceia, pode assentar-se e havemos de passar com a hóstia e com o cálice individual para participarem da Santa Ceia. Meus ajudantes, portanto, tome e come, isto é o corpo de Cristo. Tome e come, isto é o corpo de Cristo. Isto é o corpo de Cristo. Come, isto é o corpo de Cristo. Tome e come, isto é o corpo de Cristo. Tome e come, isto é o corpo de Cristo. Toma Moisés. Tome e come, isto é o corpo de Cristo. Isto é o corpo de Cristo. Tua seja a glória e o domínio também, para todos sempre. Amém. Teus santos poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia, amém, amém. Isto é o corpo de Cristo. Isto é o corpo de Cristo. Tome e come, isto é o corpo de Cristo. Isto é o corpo de Cristo. Tome e come, isto é o corpo de Cristo. Jesus, tu és o Deus Senhor, o Deus que é amor, a luz que me conduz. Eu canto com fervor ao mundo inteiro, e moras no meu ser e vejas a vida em mim, o coração
acalmo meu viver, oriento eu digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim, o coração jamais se machucou, realmente entregou sua vida ao meu bom pastor, tu és o meu Senhor, e acalmo o meu viver, digo com razão que não há outra paz igual ao Deus que é bom, a luz do meu Jesus, a vida em mim, a vida em mim, a vida em mim. Coloquemo-nos em pé para a ação de graças. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Senhor Deus, mais uma vez nos deste a oportunidade nossa. Nossas vidas. Senhor, amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu sobre vós e tenha misericórdia de vós. E o Senhor sobre vós levante e vos dê a paz. Amém. 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 Poderão todos assentarem-se neste instante, no término desse nosso culto, agradecendo primeiramente a Deus, que é o autor e o condutor das nossas vidas. Sem Ele nós não somos nada e sequer estaríamos aqui. E a nossa cordial saudação também a vocês todos presentes aqui neste culto deste sábado à tarde. Avisos e comunicações por parte da congregação? Pois não, Hélio. Fique com a palavra.